Oi, você que está acompanhando a leitura de O Quarto Caminho. Vamos continuar de onde a gente parou ontem. Ele estava falando sobre as emoções negativas e continua falando sobre isso. Agora ele vai começar falando da identificação com essas emoções. Quando começamos a observar, em especial, as emoções, mas de fato também todas as outras funções, verificamos que todas as nossas funções são acompanhadas de certa atitude. Ficamos absorvidos demais nas coisas, demasiadamente perdidos nelas, especialmente quando surge um elemento levemente emocional. Isso se chama identificação. Nós nos identificamos com as coisas. Essa não é uma palavra muito boa, mas não há outra melhor. A ideia da identificação existe nos textos indianos e os budistas falam de apego e desapego. É uma certa qualidade de apego, a identificação, né? Estar perdido nas coisas. Pergunta: perde-se o sentido de observação? Resposta: quando ficamos identificados, não podemos observar. A gente não consegue observar nós mesmos se a gente estiver identificado com as emoções. Pergunta: essa identificação, ela geralmente começa com a emoção, não? O sentimento de posse entra nela também? Resposta: sim, muitas coisas. Ela começa primeiro com o interesse. Interessamos-nos por alguma coisa e no momento seguinte estamos imersos nela. Não existimos mais. Ela fica maior do que a gente. Pergunta: mas se estivermos pensando e conscientes do esforço de pensar, isso nos livra da identificação? Não podemos fazer as duas coisas a um só tempo, podemos? Resposta: sim, isso nos livra por um momento, mas logo depois outra ideia nos chega e nos leva para longe. Desse modo, não há nenhuma garantia. Pergunta: quais as emoções negativas que é provável que glorifiquemos? Resposta: certas pessoas se orgulham muito da sua irritabilidade, da sua irritação ou de algo parecido. Gostam de ser tidas como duras. Não há praticamente emoção negativa que não possa nos dar prazer. E isso é a coisa mais difícil de perceber. De fato, algumas pessoas tiram todos os seus prazeres das emoções negativas. Gente, quando eu li isso a primeira vez, isso mudou minha vida, tá? Juro. Não há praticamente emoção negativa que não possa nos dar prazer. E isso é a coisa mais difícil de perceber. De fato, algumas pessoas tiram todos os seus prazeres das emoções negativas. Fiquem com essa aí. A identificação em relação a pessoas assume uma forma especial, que nesse sistema se chama consideração. Mas a consideração pode ser de duas espécies: quando consideramos os sentimentos das outras pessoas e quando consideramos os nossos próprios sentimentos. Consideramos principalmente os nossos próprios sentimentos. Geralmente consideramos no sentido de que os outros, de algum modo, não nos valorizam bastante, ou não pensam suficientemente em nós, ou não se preocupam bastante conosco. Encontramos muitas palavras para isso. Essa é uma faceta importante da identificação e é muito difícil estar livre dela. Determinadas pessoas estão inteiramente em seu poder. Seja como for, é importante observar a consideração. A pessoa que me falou desse livro, o Emídio, que era o meu astrólogo, ele faleceu, ele me explicou, antes de eu ter lido esse livro aqui, ele me explicou o que era a consideração interna. Ele deu um exemplo que é muito fácil de entender. Por exemplo, ele estava falando, se uma pessoa que eu atendo que é famosa chega aqui na minha casa, eu falo assim: ah, fulano, fica aí um pouquinho que eu vou ali pegar um café e volto, não sei o quê. E aí a pessoa fala assim: nossa, mas ele nem falou direito comigo. Eu, sendo quem eu sou, e ele nem vai me receber de uma maneira, sabe? Isso se chama consideração interna. E ele tá falando aqui sobre isso, né? Para mim, pessoalmente, no começo, a ideia mais interessante era a da lembrança de si. Quando tentamos manter todas essas coisas em mente e nos observamos, chegamos à conclusão muito clara de que, no estado de consciência em que estamos, com toda a sua identificação, consideração, emoções negativas e falta de lembrança de si, estamos realmente adormecidos. Só imaginamos que estamos despertos. Dessa forma, quando tentamos nos lembrar de nós mesmos, isso significa apenas uma coisa: tentamos despertar. E despertamos de fato por um segundo, mas em seguida caímos novamente no sono. Este é o nosso estado de ser, por isso estamos realmente dormindo. Só podemos despertar quando corrigirmos muitas coisas na máquina, nós, né?
e se trabalharmos com muita persistência e durante um longo tempo sobre essa ideia de despertar. Pergunta: uma dor física forte distorce, deturpa as ideias da gente? Resposta: sem dúvida. Essa é a razão por que não podemos falar dela. Quando falamos sobre o homem, nos referimos ao homem no seu estado normal. Então podemos falar sobre a obtenção dessas novas funções, da consciência, etc. Não levamos em conta os casos excepcionais, porque eles deturpam a coisa toda. Quando a pessoa está numa dor física muito forte, ele está falando que é mais difícil a pessoa se observar nesses momentos. Há muitas coisas interessantes ligadas a isso. As pessoas do grupo que encontrei em Moscou utilizavam metáforas e parábolas orientais, e uma das coisas de que gostavam de falar era da prisão. O homem está na prisão. Em vista disso, o que é que pode querer, desejar? Se for um homem mais ou menos sensível, a única coisa que pode desejar é fugir. Mas mesmo antes de poder formular esse desejo, de querer fugir, deve dar-se conta de que está na prisão. Se não perceber que está na prisão, não poderá desejar fugir. Às vezes a gente está na prisão e não sabe, né? Então como é que a gente vai querer fugir? Depois, quando formula este desejo, começa a ver as possibilidades de fuga e compreende que, sozinho, não pode consegui-la, porque é necessário cavar por baixo dos muros e coisas desse tipo. Dá-se conta de que, antes de tudo, deve ter algumas pessoas que gostariam de fugir com ele, um pequeno grupo de pessoas. Dessa forma, dá-se conta de que um determinado número de pessoas talvez possa fugir, mas todos não podem. Um não pode e todos não podem, mas um pequeno grupo pode. Além disso, em que condições? Chega à conclusão de que é necessário uma ajuda. Sem essa, não podem escapar. Tem que ter mapas, limas, ferramentas, etc. Devem, portanto, receber ajuda do exterior. É essa exatamente, de modo quase literal, a posição do homem. Podemos aprender como utilizar as partes não utilizadas da nossa máquina. Essa prisão significa realmente que estamos na cozinha e no porão da nossa casa e não podemos sair. Pode-se sair, mas não sozinho. Sem uma escola, não se pode sair. Uma escola significa que há pessoas que já estão fugindo ou, de certo modo, estão se preparando para fugir. Uma escola não pode começar sem a ajuda de outra escola, sem a ajuda daqueles que se evadiram antes. Isso é muito massa, né? O caminho, assim, do despertar, as pessoas que vão puxando umas às outras, que vão trazendo consciência para o mundo. Podemos receber deles certas ideias, um plano definido das outras escolas, né? Das pessoas que já evadiram antes. Determinado conhecimento. São essas as nossas ferramentas. Repito, todos não podem fugir. Há muitas leis contrárias a isso. Interessante. Dizendo-o de modo mais simples, daria demais na vista e produziria imediatamente uma reação das forças mecânicas. Interessante. Pergunta: o desejo de fugir é instintivo? Resposta: não. Só o trabalho interno do organismo é instintivo. Esse desejo deve ser intelectual e emocional, porque a função instintiva pertence, na realidade, às funções físicas, que são as mais baixas. No entanto, em algumas condições, pode haver um desejo físico de fugir. Suponha que esteja quente demais na sala, e sei que está fresco lá fora. Certamente podemos querer fugir. Mas a percepção de que estamos na prisão e de que é possível fugir requer razão e sentimento. Pergunta: parece difícil, sem uma observação maior de si, saber que o nosso objetivo é fugir. Resposta: sim, sem dúvida. A prisão é apenas um exemplo. Para nós, a prisão é o nosso sono. E sem metáforas, queremos despertar, quando nos damos conta de que estamos dormindo. Isso deve ser percebido emocionalmente. Devemos compreender que no sono estamos indefesos. Tudo pode acontecer. Podemos ver quadros da vida, ver por que as coisas acontecem de um modo ou de outro, tanto as pequenas como as grandes. E compreender que isso é assim porque as pessoas estão dormindo. Naturalmente, não podem fazer nada no sono. É isso? Que legal! Até amanhã, gente! Muito massa, né? Beijo!